ondas curtas de 19 metros, 15.190 kHz. ZYC 696 FM, 100,9 MHz. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Radiografia, a Semana em Revista. Produção e apresentação, Desirê Miranda. Boa noite, hoje é sábado, 21 de outubro de 2018. Começa agora o Radiografia Especial de Eleições. Nós ficamos juntos até às 10 da noite. Obrigada pela sua companhia. Aqui na FM 100,9, AM 880, pelo nosso canal no YouTube, Rádio Inconfidência, e pelo WhatsApp 98421-2306, 98421-2306. Participe, mande sua pergunta. Com as urnas apuradas em todo o Brasil, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, está eleito presidente. Ele teve cerca de 55,2% dos votos contra 44,7% de Fernando Haddad, do PT. A abstenção foi de 21,17%. Votos brancos e nulos foram pouco menos de 10%. Em Minas Gerais, foi eleito o governador Romeu Zema, do Partido Novo, e com expressiva votação. Ele teve 71,82% dos votos contra 28,18% de Anastasia, do PSDB. Em Minas Gerais, 15,58% dos eleitores anularam o voto. 3,97% votaram em branco. A abstenção ficou em 22,97%. O que acontece com o Estado e com o Brasil a partir do ano que vem? Quais propostas foram eleitas pelas urnas? Para debater estes assuntos, eu recebo aqui no estúdio o advogado, professor de Direitos Humanos e de Direito Constitucional da PUC Minas e da UFMG, José Luiz Quadros Magalhães, o professor de Economia da UFMG, Fabrício Mício, e o cientista político e pesquisador da UFMG, Lucas Cunha. Boa noite a todos. Obrigada pela gentileza de participação na Radiografia. Boa noite. Boa noite. Pessoal, não foi surpresa, né? Devido as últimas pesquisas já apontavam, embora ontem houve a Vox Populi, por exemplo, dando um empate, né, entre os candidatos, e uma redução bastante significativa na diferença entre eles, mas não foi surpresa, né? Queria que vocês avaliassem, então, esse resultado. Vou começar pelo professor José Luiz. Eu acho que o momento agora é a gente entender o que aconteceu, né? Como foi o processo eleitoral, né? O que levou as pessoas a escolherem, né, esses candidatos, né, e esses projetos, né, entre aspas, vamos dizer assim. Isso é o momento. E como que as pessoas, né, está feita a escolha, como que as pessoas precisam aprender com esse processo. Existem determinadas palavrinhas-chave que estão presentes nesse processo. Por exemplo, uma palavra recorrente foi liberalismo, meritocracia, uma outra palavra que apareceu muito, né, privatização, nacionalismo, fascismo, corrupção, né, a crítica ao Estado, né? Esquerda, direita, militarismo, violência, né, armar a população. Então, eu acho que o momento agora é da gente entender como que as pessoas, dentro dessa... Porque há uma confusão conceitual, né? Ou seja, ao mesmo tempo, candidatos que têm práticas ou apresentam práticas autoritárias, que defendem o militarismo, ao mesmo tempo, né, defende o liberalismo. O que é esse liberalismo que essa pessoa defende? Liberalismo parece aí práticas fascistas junto com políticas econômicas, ou defesa supostamente de políticas econômicas que se apresentam como liberais. Será que são liberais mesmo? Enfim, há pessoas, ao mesmo tempo, outra coisa recorrente, né, o discurso cristão, né, o cristianismo, e ao mesmo tempo a defesa da violência, do assassinato, etc. Então é um momento da gente entender esse fenômeno, e é muito importante entender o que essas palavras
querem dizer para as pessoas que votaram nesses projetos, entre aspas, não são bem projetos, mas pessoas que diziam essas palavras, né, mas muitas vezes desconectadas da realidade, do seu conceito histórico, do seu conceito teórico. Mais do que até mesmo resgatar o conceito histórico e teórico dessas palavras, é entender o que se passa na cabeça das pessoas, o que fez as pessoas fazerem essa escolha, né, para a gente aprender com isso e que as pessoas, que todos nós possamos aprender com esse processo, inclusive as pessoas que votaram, né, nessas palavrinhas, né? Meritocracia, liberalismo, militarismo, né, e etc. Agora que as pessoas vão começar a entender esses significados, então, isso, agora elas vão começar a viver isso, né? Ou seja, a aula teórica não bastou ou não aconteceu, e agora então elas vão ter uma vivência prática do que é neoliberalismo. A neoliberalismo a gente já tem, né? Mas o que é esse militarismo, o que é, né, o fascismo, enfim, agora está na hora da aula prática, já que a aula teórica não teve oportunidade de acontecer para muita gente, né? Lucas, a sua opinião? Bem, eu percebo o processo do ponto de vista da sua rigidez em termos das urnas, em termos da qualidade do procedimento, muito bom, assim, a qualidade é boa, o número de ocorrências na eleição é pequena e tal. Mas se a gente pensar na qualidade da escolha, a gente tem que qualificar os motivos que levaram as pessoas. Claro, a democracia é a expressão popular, é a expressão da vontade popular soberana. Isso é um princípio básico da democracia representativa. No formato... Mais que isso, eu acho que o debate, a campanha foi de baixa qualidade. Eu acho que não apresentou proposta nesse segundo turno e virou uma campanha muito mais na tentativa de desconstrução, por um lado, do PT, né, acusando o PT de coisas que o PT não é, e, de um outro lado, uma tentativa de desconstrução. O mais importante nisso é a gente qualificar, assim, o que é o Estado, o que é o governo. O que o governo pode fazer quando tático de direito para conter, digamos assim, tentativas do governo fazer isso ou aquilo. Então, a minha posição é de que o governo do Bolsonaro vai ser um governo que o tempo inteiro ele vai estar colocando, digamos assim, alguma tensão, ele vai colocar algum grau de tensão ali nas instituições, no sistema de representação brasileiro, tal qual ele se encontra. Esse é um modo de ver. Por um outro lado, a gente pode pensar que vai ser um governo reformista, que vai ser um governo que vai mudar o Brasil para melhor, e a gente espera que seja assim. Tá certo, professor Fabrício. Bom, eu vou começar falando o que eu espero, depois o que eu acho que vai ser, né? Sim. Eu espero que o governo eleito, tanto no ponto de vista estadual como no plano nacional, sejam governos que busquem a conciliação. Eu acho que o Brasil precisa, nesse momento, de conciliação, porque está muito polarizado, e a polarização não vai ajudar a gente a resolver os problemas que são eminentes e emergentes. A gente precisa, de fato, atacar de frente isso. Então, só com uma conciliação e com fortalecimento das instituições, enfim. Então, eu tenho, ainda que bastante limitado, uma esperança de que isso, né, possa vir a acontecer. Mas o que eu acho que vai acontecer, um pouco na linha do que já foi colocado aqui, é que a sociedade vai ter que aprender, mais ou menos, a conviver com coisas que foram postas na mesa e foram votadas e aceitas, né? Que é as palavrinhas-chave que o professor falou. Então, acho que os primeiros passos agora é de esclarecimento dessas propostas, de fato, o que é isso que foi votado, né? Acho que a votação ela tem muito um componente do não aceitação de uma situação que foi criada, que estava aí, né? Que foi o voto contra determinados partidos que já estavam um bom tempo no poder, mas não houve um esclarecimento profundo sobre as pautas que vão, né, dar a direção para os próximos governos. Então, acho que o primeiro passo é um pouco isso, de colocar o pé no chão e de esclarecimento do que vai ser isso. Então, a minha esperança é que a gente consiga ter um grau de conciliação para conseguir resolver os problemas. O que eu acho que vai acontecer é que isso não vai se efetivar. Pois porque a conciliação não é, digamos assim, uma característica dos líderes eleitos, né? Entendi. Bolsonaro não é um cara conciliador, pelo menos não demonstrou isso até agora. Durante a campanha ele teve frases que foram bastante polêmicas, né? A questão de os oposicionistas ou vão para cadeia ou vão para o exílio,
metralhar petista, as minorias têm que se submeter às maiorias, mas agora, durante a noite, no discurso da vitória, ele já veio com um outro tom. Vamos ouvir, então, o Jair Bolsonaro. Será formado por pessoas que tenham o mesmo propósito de cada um que me ouve nesse momento. O propósito de transformar o nosso Brasil em uma grande, livre e próspera nação. Podem ter certeza que nós trabalharemos dia e noite para isso. Pois é, gente, ele fala em próspera nação, livre nação, vai trabalhar dia e noite para isso, seguir a Constituição. Que vocês acham, assim? Qual é o Bolsonaro que está valendo? O Bolsonaro até ontem ou o Bolsonaro de hoje? Olha, eu acho que não foi ele que escreveu esse discurso, né? Não deixaram ele falar de improviso, porque seria uma tragédia, né? Ele não sabe falar de improviso. E eu acho que há, entre diversos grupos que apoiam o Bolsonaro, há muita gente que apostou na possibilidade de domá-lo. Né? Olha, esse cara aí, a possibilidade que a gente tem de evitar um governo do PT, é ele que colou, eles tentaram várias outras candidaturas que não colaram, né? E aí então tem muita gente ali em volta dele tentando domá-lo, né? Tentando domar esse governo. Vamos ver essa capacidade efetiva de ele tomando posse, né? Quando a gente vai ver o verdadeiro Bolsonaro. Esse não é o verdadeiro Bolsonaro. Pois é, né, professor? Mas a gente fica pensando o seguinte, quando Fernando Haddad vem, a gente sabe que o jogo, faz parte do jogo político, mas quando vem a oposição, vem Fernando Haddad, vem outras pessoas dizendo a democracia está em risco, o eleitor leigo que não conhece de Constituição tão a fundo, né, vai falar, mas o que vai acontecer? Quando se fala um novo 64... Um golpe militar no Brasil, tem cabimento pensar nisso em 2018, 2019? Olha, eu acho que o golpe militar no formato antigo, de 64 no Brasil, 73 no Chile, etc., não. Né? Mas vem outras formas autoritárias muito mais sofisticadas, né? Lembrando que a ditadura brasileira de 64, assim como o golpe no Chile, ele não é uma ditadura meramente militar, né? Foi um golpe empresarial militar. Você tinham forças empresariais poderosas, em 64 a Fiesp, a FIENG, né? Claramente no Brasil também a presença norte-americana. No caso do Chile, em 73, Nixon visita o Pinochet, né? Poucos dias depois do golpe, né? Onde morrem mais de 30 mil chilenos. E agora não cabe mais isso, nesse formato antigo de golpe. Mas é uma outra forma de subordinação. Lembrando que para a gente entender o que está acontecendo no Brasil e na América Latina, né, a gente precisa entender a enorme, né, guerra econômica, comercial que travam hoje China, Estados Unidos, Rússia, Índia, a nova rota da seda, mistura de forças. Então você tem um conservadorismo religioso, né, tem os caras proprietários de terra, né, aquelas coisas, tem empresários brasileiros e tem grandes e poderosos interesses comerciais, né? No caso, né, principalmente norte-americanos, mas também a presença chinesa, russa na América Latina, a questão do BRICS. Quer dizer, nós voltamos a ser um ponto de disputa entre outros países, sim, atendendo a outros interesses que não os nossos. É óbvio que os Estados Unidos não vai deixar China e Rússia invadir um espaço, comercialmente falando, né, que é o espaço deles, que é o quintal deles, que sempre foi o quintal deles. Isso tem a ver com essa fala do Bolsonaro também no discurso de que as relações, a política externa será sem viés ideológico. Queria que o professor Lucas entrasse também nessa conversa, sem viés ideológico, e que essas relações bilaterais, que vai fortalecer relações bilaterais, professor Fabrício, com países que agreguem valor econômico e tecnológico para que o Brasil recupere o respeito internacional. O que significa isso que ele está falando aqui? Bem, é um discurso que tem a ver com uma visão contrária à política externa feita durante o governo Lula e Dilma. Os governos Lula e Dilma. Então, basicamente, o que o Bolsonaro sinaliza é que ele não vai dar tanta relevância para os parceiros do Mercosul. Nesse sentido, o Brasil deixa de ser um líder regional e global e passa a ser um país que vai fazer tratados de lado a lado. Então, ele está muito mais... E quando ele diz que não tenha viés ideológico,
eu acho que ele tá, digamos assim, tem um problema nessa frase, porque toda aproximação que se faz do ponto de vista internacional, ela é política, ela é econômica, ela é cultural, ela é entre dois povos que têm a perspectiva de fazer negócios juntos e aproximar laços internacionais. É porque existe uma confusão aqui no Brasil sobre a questão de ideologia. O que eu percebo das conversas é que as pessoas aliam muito ideologia à esquerda e como se a direita, o discurso de direita fosse neutro, não tivesse uma ideologia. Isso é muito importante ser discutido, né? Porque nós somos seres ideológicos, essencialmente ideológicos. Independente se você é de esquerda ou de direita. Nós vemos o mundo a partir de um sistema de compreensões, de pré-compreensões. Nós somos seres autopoéticos, nós somos seres autorreferenciais. Nós somos de ideologia. A neutralidade é impossível a qualquer ser vivo e é impossível ao ser humano. Agora você pode ter ideologia política, etc. Ideologia no sentido, podemos falar no sentido positivo, e ideologia no sentido negativo, enquanto distorção, mentira e etc. A ideologia é uma questão que precisa ser discutida. Não há neutralidade possível para o ser humano. Né? E tudo é ideológico. E aí, se a gente for pensar qual que é o maior parceiro comercial do Brasil, é a China. Aí a gente pensa, né? Que é um país que não é uma economia de mercado tal qual a brasileira, então é um outro fundamento do sistema político, enfim, esse sistema de partido único, enfim, tem uma série de elementos que não são da democracia liberal como é adotada no Brasil. E aí a gente fica perguntando, o que é o viés ideológico que o Brasil tem que ter? O Brasil quer ser uma nação próspera, justa, livre. Eu compreendo isso perfeitamente como uma perspectiva, algo a ser desejado por um governante. Mas fazer isso sem parceiros comerciais, se isolando do mundo, é uma questão muito desafiadora. Nem o Trump está conseguindo fazer isso nos Estados Unidos. Professor Fabrício. Eu acho que essa frase do Bolsonaro só reforça um pouco da narrativa dele, da ideia de você atacar os governos anteriores. Mas de fato, quando ele assumir a presidência, então ele vai ter que propor políticas, aí é que o sapato vai apertar, né? Porque não é necessariamente você se aproximar com os Estados Unidos. Claro que o comércio internacional é bom, mas você precisa ter superávit no comércio internacional. E o superávit brasileiro está muito associado, por exemplo, às vendas ao Mercosul. A gente tem superávit com a Argentina, a gente tem superávit com a Venezuela. Então quer dizer que porque eles têm um viés de esquerda, digamos assim, a Venezuela, não a Argentina, a gente vai deixar de vender para eles e vai tentar se aproximar para a China ou coisa desse tipo. Então, quando você tem que propor as políticas, as coisas são um pouco mais complicadas do que você fazer essa narrativa que ele está reproduzindo nessa frase. É claro que países como os Estados Unidos, a China e a União Europeia, como são grandes, né, eles conseguem impulsionar, digamos assim, as exportações brasileiras, a produção brasileira. E é importante você se aproximar desses países. Mas não é simplesmente pela mera vontade, né? No jogo das forças internacionais, você é só uma das peças, né? Tem que saber se os Estados Unidos têm interesse no que o Brasil produz, ele tem interesse nas coisas que o Brasil tem para oferecer, se a China tem interesse. A China compra nossas commodities in natura, né? A gente não pode industrializar minimamente, porque é pré-condição para a China comprar. Então, não é porque a gente pode industrializar a soja, por exemplo. Industrializar a soja, a China não vai comprar, porque a China só compra produtos in natura. Então, mesmo que você queira fazer, às vezes, um jogo do ponto de vista internacional, nem sempre é tão simples assim como você está falando. Eu acho que é menos viés ideológico, é porque isso fazia parte de uma narrativa, né, que venceu as eleições e que, enfim, acabou levando o Bolsonaro à presidência. Mas a partir do dia 1º de janeiro tem que, em vez de você atacar governos anteriores, propor efetivamente as políticas. E eu acho que aí é que eu sou menos esperançoso, porque os planos de governo e o futuro ministro da Fazenda até agora não falou nada em relação a isso. É uma incógnita, né? Pois é, a gente ainda não sabe exatamente o que ele propõe, né? Porque primeiro falou-se em privatização total. Depois ele voltou atrás, né? Ele falou que, por exemplo, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil e Caixa estavam fora de cogitação, fora de questão. Aí fala sobre essa questão. Ele já havia dito mesmo que não daria tanta prioridade assim ao Mercosul e etc. Então, quer dizer, o que a gente pode esperar? Ele falou e hoje ele reforçou sobre a questão do déficit público, que ele vai acabar com o déficit público o mais rápido possível. E no plano de governo dele que está registrado no TSE,
a dívida, ele quer pagar essa dívida pública até 2020. Zerar e fazer superávit. É realista isso? O que eu vejo é um discurso que tem um forte elemento da austeridade fiscal, sim. Mas não diz como atingir essa austeridade. Então, nem quais empresas, a forma como vai fazer as privatizações, se for o caso, ou as maneiras, né? Os mecanismos, né? O tipo de partilha, o tipo de parceria, a forma como isso vai ser desenhado, não foi dito até então. E eu acho que isso foi proposital, exatamente para poder ampliar ali a autonomia do governo eleito para poder fazer isso da melhor maneira que a equipe econômica ou que o interesse, né, do governo for. Mas a visão que eu tenho é que isso também, do ponto de vista de quem trabalha com mercado, com expectativa, é risco. A gente não sabe o que a equipe econômica vai apresentar nos 30 primeiros dias do governo. Então, como, né? Como vai ser feita cada uma dessas medidas aí para melhorar as contas do governo federal. Então, eu acho que isso é muito, muito desafiador e muito complicado. Eu acho que tem, voltando à minha fala inicial até, né, a gente tem agora uma luta de muitos grupos, né? Esse governo vai ser um governo, como a gente já teve outros governos, um governo Frankenstein. Então, ele não tem uma cara própria, ele não tem um projeto próprio, já é uma chapa que já mostrou complicações, né? Do vice-general, que não vai obedecer, né, o capitão, né? E você mistura um monte de coisas que não combinam historicamente. Né? Aquilo que eu estava falando no início, você está misturando liberalismo, neoliberalismo com fascismo, com nacionalismo, com combate à corrupção, com militarismo, né? O que é isso? Isso é um Frankenstein, é uma bagunça, é uma confusão. E aí vamos ver como que esse negócio vai desenvolver. Quais dessas forças múltiplas, né, que vão querer influenciar no governo dele, qual que sairá vitoriosa, né? Eu acho que vai ser muito complexo. Gente, vamos fazer uma pausinha e na volta a gente continua falando sobre esse assunto. Nós vamos falar da oposição, vamos escutar a fala do Fernando Haddad e também de Minas Gerais, a vitória do Romeu Zema. Tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta. Radiografia, a Semana em Revista. Produção e apresentação, Desirê Miranda. Fique por dentro de tudo. Jornal da Inconfidência, de segunda a sexta, a partir das 7 da manhã. Notícias locais, regionais, as principais informações de Minas, do Brasil e do mundo, com toda a equipe de jornalismo da Inconfidência. 25 prefeitos da região do Vale do Rio Doce. O governo federal tem investido na revitalização. O presidente Afonso Hollande ordenou ainda. Os casos de dengue foram confirmados em Belém. Jornal da Inconfidência. Fique por dentro de tudo. Recitais Brasileiros. Um programa dedicado à música erudita, focalizando os maiores compositores e intérpretes. Recitais Brasileiros. Às segundas, 9 da noite. Radiografia, a Semana em Revista. Produção e apresentação, Desirê Miranda. Estamos de volta com radiografia especial de eleições, fazendo uma análise aqui do segundo turno das eleições para a presidência, para o governo de Minas e também sobre uma análise das propostas vencedoras nas urnas. Você pode acompanhar pela FM 100,9, AM 880, no YouTube, no canal da Rádio Inconfidência e no WhatsApp 98421-2306, repetindo 98421-2306. Mande sua pergunta aqui para os nossos especialistas. No estúdio, o advogado, professor de Direitos Humanos e Direito Constitucional da PUC Minas e da UFMG, José Luiz Quadros Magalhães, o professor de Economia da UFMG, Fabrício Mício, e o cientista político e pesquisador da UFMG, Lucas Cunha.
Vamos começar esse segundo bloco ouvindo o que o Fernando Haddad, por favor, coloquem os fones, falou no seu discurso reconhecendo a derrota. Vamos lá. Portanto, nós temos uma tarefa enorme no país, que é, em nome da democracia, defender o pensamento, defender as liberdades desses 45 milhões de brasileiros que nos acompanharam até aqui. Nós temos a responsabilidade de fazer uma oposição colocando os interesses nacionais, o interesse de todo o povo brasileiro, acima de tudo. Porque nós aqui temos um compromisso com a prosperidade desse país. Nós que ajudamos a construir a democracia, uma das maiores do mundo no Brasil, temos que ter um compromisso em mantê-la, em não aceitar provocações, em não aceitar ameaças. Vocês verão que a nação, fazendo aí lembrando o nosso hino nacional, verás que um professor não foge à luta. Pois é, né, pessoal? Fernando Haddad, vocês acreditam que se ele tivesse tido mais um pouquinho de tempo, virava ou não? A minha percepção é de que não. Não, porque a campanha já tinha chegado a um grau de exposição. A campanha é mais curta, né, esse ano, do primeiro para o segundo turno. Então, aquela primeira semana em que poderia ter uma campanha, um material ali para eventualmente o Haddad tentar desconstruir o Bolsonaro, o que a gente tinha ali, primeiro, uma enorme quantidade de notícia falsa que atrapalhou essa decisão dos eleitores, principalmente aquele eleitor menos informado, menos sofisticado, menos interessado em política. E, de fato, o que aconteceu foi que houve, no final da campanha, uma subida do Haddad. De fato, o Haddad subiu alguns pontos ali e, muito por conta de uma reportagem que dizia que tinha uma máquina de fazer fake news na campanha do Bolsonaro, aquilo ali acabou tirando alguns votos do Bolsonaro e fazendo com que o Haddad subisse alguns pontos nas pesquisas, né? As pesquisas são retratos que a gente nunca sabe se eles são fidedignos do momento ou se eles retratam de fato o que vai acontecer nas urnas. Mas, de todo modo, as pesquisas indicavam uma subida do Fernando Haddad, mas eu não sei se essa subida era suficiente para ele virar o jogo. Você acredita, professor, que foi um erro da estratégia do PT ter insistido com o ex-presidente Lula até o último dia do prazo legal? Olha, eu vejo... pouca coisa ia mudar. Eu vejo que o PT tentou esticar a corda para transferir votos para o Haddad, os votos do Lula, até os últimos tempos, né? Então, tanto que foi em setembro que o Haddad virou candidato no meio da campanha. Então, eu acho que a estratégia do PT, por conta desse entreveiro aí de mudança de candidatura, eu vejo como uma estratégia até razoavelmente bem sucedida, porque conseguir 44% dos votos com um conjunto de problemas como o PT vem enfrentando nos últimos tempos, é um desempenho que eu diria super razoável, né? E eu acho que para pensar uma estratégia, se o PT quiser mesmo fazer o que se chama de autocrítica, o PT 2.0, o novo PT, ou sei lá o que eles vão chamar, eles vão ter sim que rever essa estratégia de uma liderança que era focada extremamente de modo centralizado no Lula. Como é que o partido se organiza internamente e quais são os, digamos assim, o que o partido pode oferecer para a população. Claro que todo partido é uma marca, né? Uma identidade que vai oferecer determinado pacote de serviços para os cidadãos, né? Numa visão bem econômica, bem mercadológica do voto, né? Que não é bem, a cidadania não é assim. Mas, de um modo geral, os outros partidos também oferecem isso. O PT conseguiu 44%. O Jair Bolsonaro, que não é nem o partido dele, é o Jair Bolsonaro, conseguiu essa
esse ótimo desempenho e puxou com ele o PSL, que não era o partido dele, e agora é um forte partido a ser estudado no Brasil. Agora, achei um fenômeno interessante, foi o encolhimento total do PSDB, né? Com Rio Grande do Sul e São Paulo, perdeu aqui em Minas Gerais espetacularmente. Esse é um outro caso a ser estudado, e vamos puxar a nossa discussão para Minas Gerais, gente, porque Romeu Zema, desconhecido da maioria da quase todo mundo, né? Assim, é mais conhecido no Triângulo, onde tem as lojas, né? Apontando as pesquisas no final do primeiro turno entre o governador Fernando Pimentel e Antônio Anastasia, e de repente ele passa não só o Pimentel, como ele passa o Anastasia, e é vitória em segundo turno. Mais de o dobro dos votos, né? Triplo dos votos, não sei. Então, quer dizer, como isso aconteceu? Eu acho que essa eleição ela tem uma marca interessante, né? Que é uma eleição que se dá contra muita coisa, né? E não por muita coisa. Então você não está, na verdade, não se trata de discutir um projeto de país, de economia, né? De sociedade, de política, mas é uma rejeição a muita coisa que, com razão, levou à indignação de uma parcela grande dos brasileiros. Ficaram com raiva e indignados, né? Com tanta corrupção, com tanta coisa, enfim. E isso é uma eleição, então, que é contra, né? Você tinha lá... Não foi só contra PT, não foi só antipetismo. Não, isso foi uma pauta colocada pela grande mídia, né? Mas era contra a corrupção, contra isso, contra aquilo, né? Tanto que a rejeição, né? Os candidatos, né? Ultrapassaram cada um 40%. Agora, eu acho que tem um elemento que precisa ser compreendido, precisa ser estudado, né? Que é o elemento, a estratégia, né? Primeiro, o uso das redes sociais. Nós temos um candidato que venceu a eleição que não participou de nenhum debate. Isso é muito interessante. Isso precisa ser compreendido. Ele se recusou a ir a debates e isso não afetou Bolsonaro, ele não foi em nenhum debate, né? E isso não atrapalhou. E ele não tinha tempo de televisão, ele não tinha coligação, não tinha recurso oficial de campanha, que ainda vai ser investigada essa denúncia aí de Caixa 2 e tudo. E não, né? Então, estamos no espaço das redes sociais. E você pensar que o PSDB tinha o quê? 10 partidos com ele, mais ou menos? O Centrão inteiro. E elegeu somente 29 deputadas e deputados para essa legislatura de 2019. E o PT saiu ainda como o principal partido, né? A maior bancada na Câmara Federal. Em segundo, o PSL hoje tem 52 deputadas e deputados eleitos. Agora, gente, vamos ouvir então... O candidato eleito em Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, ele vai falar sobre economia, o que ele pretende. Vamos lá, vamos ouvir. Minha votação nesse domingo é a prova de que as pessoas estão cansadas dos políticos de sempre e estão prontas para o novo. Em Minas, elegemos deputados e tivemos votação expressiva para o Senado. No Brasil, com João Amoedo, demos a oportunidade a cada cidadão de conhecer o novo e também as suas propostas. Saímos dessa eleição com toda certeza muito maiores. A questão da privatização, eu tenho dito, ela não é prioridade, até porque o valor de mercado das empresas estatais está longe de resolver o problema financeiro de Minas. E nós queremos que essas empresas, primeiramente, tenham uma gestão profissional, até para que elas melhorem muito o desempenho e tenham um valor de mercado muito superior ao atual. Vendê-las agora, nesse momento, não seria um bom negócio para o povo mineiro. Então, o que nós queremos é a valorização delas e vamos precisar negociar com a Assembleia, dialogar com a Assembleia, porque hoje a Constituição Mineira proíbe a venda das empresas. Então, é algo que, a princípio, eu estou impedindo e também eu não tenho nenhuma urgência, mas está nos nossos planos mais adiante fazê-lo. Pois é, pessoal, esse é o discurso que meio que deu uma apavorada no servidor público, né?
Porque ele chegou, professor Fabrício, com o discurso de que privatizaria tudo, funcionalismo é um grande cabide de emprego, que aqui só tem Marajá, só tem gente que ganha muito, e tudo é indicação política, e no início ele colocou todo mundo no mesmo balaio, e depois ele, a partir do momento que o Antônio Anastasia ia desconstruindo esse discurso, aí ele foi revendo algumas posições até chegar a essa moderação aí. O que é o plano de governo de Romeu Zema hoje? Bom, vamos lá. É difícil até analisar porque todos os candidatos foram atualizando o plano de governo e às vezes o que eles falam não condiz com o que está escrito, né? E foi apresentado como um plano de governo e o próprio candidato eleito reconheceu isso num debate que a todo momento ele estava revendo as suas propostas. Então fica um pouco difícil de falar assim explicitamente quais são as políticas que ele pretende implementar. Mas o que fica claro, né, na ideia do programa como um todo é uma ideia de redução do tamanho do Estado. E vamos lá, isso está claro também no programa do Bolsonaro, só que as políticas não estão especificadas como fazer isso, aqui no Estado também não tem isso muito claramente. Então a gente sabe que os estados brasileiros, em Minas em especial, tem um problema fiscal, né? Então você tem aí uma dívida que está aumentando. E aí você precisa resolver esse problema fiscal. E aí a primeira ideia sempre que vem na cabeça é vende patrimônio. Então foi isso que o candidato eleito sugeriu. Vamos vender as empresas estatais para cobrir esse déficit. O problema é quando você vai fazer as contas, né? O patrimônio não dá conta de resolver o problema fiscal. Ele só posterga para 1 ou 2 anos. Então não é aí a saída, né? Aí a segunda coisa que aparece sempre é vamos enxugar o tamanho do Estado, vamos acabar com os cabides de emprego, vamos demitir pessoal. Quando você vai fazer as contas, não existe esse número mirabolante na cabeça deles. Não é cabide de emprego. É claro que como narrativa, como retórica, você pode dar indicação de boas ações, de melhorar a gestão de determinados órgãos do Estado. Eventualmente sempre tem uma indicação política aqui e ali, aí você pode melhorar, isso é fato. Mas do ponto de vista dos números, o quanto você arrecada, o quanto você... Isso aí não faz nem cócega com déficit fiscal. Então nós temos 2 problemas assim relacionados ao problema fiscal. Um que é conjuntural, porque o Estado de Minas passa por uma crise, que é uma crise econômica no Brasil inteiro, mas aqui em particular. Então se as receitas voltarem a subir, então já dá um horizonte para resolver o problema fiscal. E o outro é uma coisa mais estrutural. A economia mineira ela perdeu composição nos setores do ponto de vista industrial. Então a gente já foi mais industrializado. Hoje a gente está mais pautado no minério e nas commodities. E a gente está bem no meio dessa guerra fiscal China e Estados Unidos, né? Que são os 2 principais parceiros comerciais de Minas. Isso. Né? Então, o desafio fiscal não passa por enxugamento de cabide de empregos, por isso que eu acho que nem existe. Pontualmente, algumas coisas. Venda de patrimônio não é a solução. É você conseguir desenhar um programa de governo em que você consiga reativar a economia, né, de maneira sustentável. Então, não só quer dizer, nos próximos anos. Isso significa o seguinte: o Estado precisa, pode, deve ou não intervir como parceiro econômico nesse momento? Uma questão, né? Eu vou te falar, na minha opinião, o que está no programa do Zema. O que está no programa do Zema é claramente não. Não, exatamente. O Estado tem que se abster de qualquer processo, deixa que a iniciativa privada resolva, né? Na minha opinião, isso é errado nessa conjuntura de crise. Porque a gente já esperou essas parcerias, esse processo de crescimento liderado pela iniciativa privada na história, e isso nunca aconteceu, né? Então os grandes momentos de crescimento no Brasil sempre foi uma simbiose entre Estado e iniciativa privada. O que o programa do Zema está dizendo é que o Estado tem que se abster e deixar que a iniciativa privada faça os investimentos. Em teoria, ok, mas na prática não existe nenhuma experiência histórica no Brasil que mostre que isso pode ser um caminho. Em outros países, como é que isso funciona? Mas aí tem que ponderar pelo grau de desenvolvimento, né? Entendi. Assim, você pode pegar, por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais puxado pela iniciativa privada. Mas é porque eles já alcançaram um nível de desenvolvimento que agora, né, que nem diz os pesquisadores na economia, eles podem chutar a escada, né? Então, você já tem um nível de desenvolvimento, as bases da estrutura produtiva já estão postas, aí o Estado vai devagarinho se retraindo. Mas quem fez isso foi o Estado? Isso. Ao longo de toda a história, o Estado sempre esteve presente liderando o processo. É importante lembrar também outros processos, né? Se a gente
acessar o site da ONU, tem um Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento Humano, e a gente tem informação de mais de 150 países do mundo. E os países que hoje se apresentam com o maior nível de bem-estar social, desenvolvimento, efetividade da Constituição, respeito a direitos individuais, sociais, políticos, econômicos, são os países da Escandinávia, né? Onde você chega a índices, por exemplo, a Noruega tem mais de 30% da população ativa de servidor público. É um estado gigante, né? Mas com nível, você pegar no caso da Suécia, por exemplo, tem um sistema de saúde pública estatal onde 97% da saúde é pública, estatal e gratuita, e um dos melhores do mundo. Então, você tem fórmulas diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes, que é importante a gente lembrar. Agora, eu queria trazer uma coisa pra gente. A eleição do Zema e do Bolsonaro, o que a gente vê, né, a mudança dos discursos e etc., né, é que era mera retórica, que você falou aí. É uma retórica vazia, né? A gente precisa estudar essa campanha eleitoral, né, o que ela traz de novo, rede social, a influência e a questão do apelo ao emocional, né? Ou seja, essa superficialidade das redes sociais, de Facebook, informações superficiais, né? E essa retórica que é muito típica de sistemas autoritários, populistas, né? O sujeito faz um discurso assim vazio, né? E depois a gente já está vendo claramente que o Zema ele não vai fazer nada, que ele já está caindo nos braços daqueles que vão entender. Ele achava que era possível administrar um Estado, a complexidade do Estado de Minas Gerais, como ele administra uma empresa privada, e administrar o Estado é muito mais complexo que administrar uma empresa privada. Então a gente tem que levar em consideração essa retórica, essa superficialidade desse discurso e como que as pessoas, é importante as pessoas que votaram nesses projetos acompanharem isso, e eu acho que nós vamos ter em curto prazo, como aconteceu em outros países, como na própria Argentina. 2 semanas, né? Terrível. Agora, uma pergunta até de participação aqui no YouTube. Quanto tempo vocês acham que essas propostas, que o governo vai se sustentar com falta de proposta, o governo Bolsonaro? Bem, os chamados choques externos. Então, quando acontece algum problema, digamos que o Congresso e a opinião pública estão ali ainda surfando na eleição, né, nos 6 primeiros meses. Já no final do governo é aquilo que se chama de período do pato manco, né, em que o presidente está ali patinando e não consegue mais aprovar nada, em que a opinião pública normalmente ele acontece esse período depois da eleição do sucessor. E aí nesses períodos o presidente já não, a autoridade dele, a liderança dele já é diluída em outros processos políticos. Então eu não sei dizer o que pode acontecer, que isso tudo está no plano da expectativa, mas costuma durar mais ou menos uns 6 meses. Os 100 primeiros dias são muito importantes, porque aí quando os 100 primeiros dias, normalmente, os governos apresentam um pequeno balanço, né, sobre os primeiros encaminhamentos das propostas do governo, mas normalmente os 6 primeiros meses são um período mais favorável, um ambiente propício para se fazer as primeiras medidas do governo. Deixa eu só fazer um parênteses. Acho que a campanha e a eleição do Bolsonaro foi em cima de uma falta de programa. Então, claramente ele não tem uma programa definida para nenhuma das áreas e é mais uma desconstrução do discurso dos outros candidatos e uma narrativa de retórica sobre uma série de pontos. Mas uma vez eleito, ele vai ter que apresentar alguma coisa em seguida para aproveitar esse tempo que o professor estava falando. E a minha aposta, a minha expectativa é que ele vai seguir com a agenda do Temer, aprofundando inclusive algumas outras reformas. Reforma da Previdência, por exemplo? É a primeira, por exemplo. A primeira acho que vem, reforma da Previdência, e aí a trabalhista já foi, mas não foi ainda devidamente votada, né? Acho que tem mais regulamentada. Enfim, tem uma série de reformas que estão aí para sair, que é a agenda do Temer, que ele não conseguiu implementar, que o Bolsonaro vai herdar e ele vai colocar na pauta, eu acho que antes de 6 meses. Eu estou imaginando que no 3º mês de governo essas coisas já venham com uma força maior do que nesse primeiro período do governo Temer. Mas ele vai ter base? Pois é, aí tem que ver os acordos que ele vai fazer. Segundo a campanha dele, ele não ia se submeter, né, aos acordos político-partidários. Só que isso é uma coisa retórica, outra coisa é a prática. E a prática funciona diferente. Vai ter, professor? Se me permite fazer um pequeno comentário, 48% dos deputados e deputadas foram reeleitos nessa legislatura. É um índice um pouco menor do que nas outras, mas
é um índice razoável. Então, mais ou menos a metade. A diferença é que mudou a composição. É um Congresso que tem uma inclinação mais conservadora. Aqueles partidos tradicionais, como o PT, o MDB, o PSDB, a bancada desses 3 juntos, por exemplo, diminuiu 30%. Eles agora têm 120 cadeiras, né? O PSL, que é o partido do Bolsonaro, tem 52 cadeiras, né? Aquele centro governista, né, que o pessoal chama de centrão, mas que na realidade é um centro-direitão. Porque é um partido, é um conjunto de partidos fisiológicos, governistas, pragmáticos, sem muita ideologia. A gente pode incluir mais ou menos 142 deputados aí nessa geleia aí do centrão, no centro-direitão. E aí temos 15 partidos, só esse dado chama a atenção, que tem menos de 10 deputados. E que podem cair no... Que podem cair no governo. E aí isso pode fazer... Eles podem cair também na cláusula da barreira. Na cláusula de desempenho, isso. Que alguns partidos... tipo o PCdoB, por exemplo, está na berlinda. O PCdoB, eles podem fazer uma federação. É uma solução para que eles tenham acesso ao fundo. Porque, por enquanto, eles ficam sem o fundo partidário, que é aquele dinheiro público para financiar os partidos e as campanhas políticas. Depois, eles podem correr o risco de deixar de existir. Aí eles têm que se associar em uma federação. Mas, assim, isso aí é uma decisão do partido, né? Dos partidos, porque a gente tinha... acho que 21 partidos representados na Câmara nessa legislatura que termina em 31 de janeiro de 2019, e a partir do dia 1º de fevereiro de 2019 são 30 partidos na Câmara. A gente tem que lembrar que a Câmara toma posse de fevereiro em diante. O presidente é que toma posse 1º de janeiro. Mas enfim, tem 243 novatos. Isso faz com que esses... Claro que nem todo novato é cooptável pelo governo. Pelo contrário, tem uns que estão lá que estão novatos, que estão muito aguerridos na oposição ao governo. Enfim, mas o que eu percebo é que é uma outra composição do Congresso. É um Congresso que ele é ainda mais conservador do que esse, mas é uma dinâmica diferente, em que os grandes partidos, os partidos tradicionais, vão ter menos poder. Então, eu vejo... Isso pode ser até paradoxal, mas uma capacidade de cooptação por parte das forças governistas muito maior. Por quê? Porque é um Congresso mais fragmentado. Agora, professor Zé Luiz, antes de começar, de ler a carta lá, o seu discurso, antes do Bolsonaro fazer isso, o senador Magno Malta fez uma oração. É atípico, né? Embora todo governante fale em Deus, mas é de uma maneira muito genérica, né? Atípico isso, e o Estado laico acaba sendo questionado. Será que o Estado laico está em risco? Será que não está? Constitucionalmente, o que pode ser mudado, modificado isso? Pois é, eu acho que tem fatores importantes. Uma coisa que é muito ruim e que a história demonstra isso é misturar religião com política. Você tem até partidos históricos que são vinculados a determinados valores religiosos. A União Democrática Cristã, da Angela Merkel na Alemanha, Partido Democrata Cristãos, etc. Mas uma coisa é você ter um ideário, né, que se insere dentro de um partido político vinculado a determinados valores, né, religiosos específicos. Outra coisa é você ter partidos políticos vinculados a igrejas, né? Isso é muito perigoso, né? Porque as igrejas das religiões monoteístas, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né, elas trabalham com dogmas, ou seja, existem determinadas verdades de fé, que são questões de fé, ou seja, a fé não se discute, né? E isso é no campo espiritual, no campo religioso. Quando você traz questões que são indiscutíveis para o campo da política, né, essa mistura vai gerar autoritarismo, essa mistura gera coisas horrorosas, e que a gente tem experiências, por exemplo, no Irã, né, ou Arábia Saudita, que é pior ainda, e aí você vai falar, olha, mas lá é islamismo. Não, o fundamentalismo, qualquer que ele seja, cristão, judeu ou islâmico, ele é ruim, porque o fundamentalismo é a não discussão, né? A gente não pode ter temas, todos os temas têm que poder ser discutidos no parlamento, na política. Na política tudo tem que ser discutido. Essa mistura é muito perigosa. E junta com outra coisa, a gente está num momento que a gente precisa observar, que a gente precisa aprender, que as pessoas todas que estão aí, que votaram em qualquer candidato, precisam aprender com essa experiência. Misturar o fundamentalismo
com o militarismo. Eu acho que essa bancada do PSL, a gente tem uma eleição, tem um monte de militares eleitos, né? Sim. Qual foi o número de militares? É muito grande. E essas pessoas, o comportamento deles é muito diferente daqueles, por exemplo, a diminuição do PMDB, do MDB, a diminuição do PSDB, e esse perfil de político do MDB, do PSDB, é muito diferente desses militares que chegam. Eles têm outro tipo de raciocínio, outro tipo de formação. Eu acho que é inesperado o comportamento deles no parlamento. O senhor acredita que direitos civis, por exemplo, dos homossexuais, da população LGBTQI+, eu não sei a sigla certinha, me perdoem, mas enfim, esse pessoal, por exemplo, está em risco? Claro, mas o risco, eu acho que o mais grave até, né, não é nem um risco parlamentar, né? Porque você tem determinadas leis que vão sofrer controle de constitucionalidade e que vão ser inconstitucionais, qualquer tipo de restrição, ou devem ser, né? Porque o nosso Supremo também anda meio, né? anda meio uma incógnita, né? Mas o grave é pessoas que já se sentem autorizadas com a eleição de uma pessoa que faz um discurso racista, homofóbico, de natureza fascista, emocional, né? Essas pessoas que já saem às ruas agredindo, isso já está aí. Então não é tanto o problema legislativo, né? O problema é da realidade, do dia a dia dessas pessoas, de uma violência imensa que já existe no nosso país, né? Contra essas minorias, e que está aumentando e que tende a aumentar, como tipo sim, entre aspas, essas pessoas se sentirem agora com legitimidade, porque afinal de contas um candidato que faz esse tipo de discurso violento foi eleito, então agora eu me sinto livre para fazer esse tipo de violência. Eu acho que isso é o problema que já está em curso e que a gente tem que ter muita atenção com isso aí. Agora se fala... Desculpa apenas para complementar a pergunta que o professor fez, são 73 eleitos, entre policiais e militares. Saltou de 18 para 73 no número de policiais e militares no parlamento. Eu acho uma incógnita o comportamento desses políticos. Nós vamos descobrir o ano que vem. Agora se fala em resistência. Que resistência será essa? Que oposição será essa? Qual vai ser a liberdade de ser, de continuar como é hoje, por exemplo, né? Eu acho que houve uma exploração, né? E isso aí também tem que ser compreendido, estudado, né? E que é o caráter do fascismo. O fascismo, ele trabalha com a emoção. Não é um discurso racional, é um discurso emocional. E há uma técnica para fazer esse discurso, como tocar o coração, como tocar o fígado das pessoas. Né? É transformar essa indignação em raiva, essa indignação em ódio. E as pessoas que estão com ódio, elas não estão num estado normal de consciência. Então, a resistência, ela está na resistência, no amor. Né? É muito mais fácil odiar do que amar, né? Porque quando você odeia, você se fecha, você se protege, você quer eliminar aquilo que você não entende, né? E quando você ama, você se expõe, você se abre, né? Mas a resistência, mas é um risco amar, mas é muito melhor, né? Odiar faz mal, causa câncer, né? E amar cura. Então é uma resistência do amor, é conseguir transformar a luta nesse momento não é somente no campo da racionalidade, porque a gente não vai chegar a essas pessoas que estão odiando com discursos racionais. Então também ela se dá, além do discurso da racionalidade, também se dá no campo da afetividade, do afeto, né? É contrapor o amor, a tolerância, né? Contra esse ódio. Agora, ele falou, apesar de tudo, em conciliação. Dá para fazer conciliação no Brasil, gente? Olha, eu gostaria de dizer que diante de tanta polarização gerada por um contexto de muito enfrentamento, muito embate, isso vale para todas as esferas da nossa vida, entre os amigos, na família, na internet, com as pessoas do trabalho, com as pessoas que a gente conhece no ambiente educacional, enfim, todo canto, os vizinhos. Depois disso, a gente está com uma espécie de uma fratura política na sociedade brasileira. Eu penso que vai demorar um pouquinho para cicatrizar. O discurso do Haddad foi nesse sentido, né? De ele falar que a gente vai fazer uma oposição, mas uma oposição racional, no sentido de que colocar os interesses nacionais sempre em primeiro plano e a liberdade individual, né? Então, acho que o discurso do Haddad faz esse fechamento do que é o meu sentimento hoje. Eu acho que a gente tem que buscar a conciliação, porque a polarização tem mostrado nos últimos anos que não vai levar nós a lugar nenhum.
a gente só vai passar raiva e ter todos os problemas que você apontou. Claro que é difícil fazer isso, mas eu acho que os líderes, né, quando você se predispõe a ser um político e a liderar, ele tem que ter esse papel de conciliar, porque a população espera, né, gestos nesse sentido. Eu acho que, claro, não é muito o perfil do Bolsonaro, por enquanto ele não mostrou isso, mas quem sabe ele não nos surpreenda e tenta fazer essa conciliação, já que o Fernando Haddad sinalizou que a oposição vai ser feita, mas vai ser feita de uma forma racional, sempre no sentido de tentar resolver os problemas que são graves, né, e correntes, e garantir as liberdades individuais para não cair naquele problema que você tinha falado, de as pessoas se sentirem autorizadas a tomarem ações, né, por conta própria. Sim. Deixa eu só lembrar que nesse calor das eleições, você passa pela rua, várias vezes você vê esses gestos assim. O sistema jurídico no Brasil continua o mesmo, ele continua funcionando. Então a agressão é crime, tudo funciona. Então as pessoas não se sintam autorizadas por conta da eleição a sair agredindo na rua ou gritando na janela dos prédios ou coisa desse tipo, que isso é contra a lei, né? Esse país tem lei, a lei tem que ser cumprida para todos. Pois é, existe garantia de cumprimento da lei? Esse que é a pergunta para a gente encerrar, professor Zé Luiz. A garantia, a gente tem que contar com as instituições. Né? Precisamos contar com as instituições, né? O Poder Judiciário, né? Os órgãos de segurança pública. Então, uma coisa que é fundamental a gente pensar é que, independentemente de qualquer posicionamento político do juiz, do promotor, do policial, etc., ele tem que estar preso ao cumprimento da lei. Ele é obrigado, mais que qualquer outra pessoa, a cumprir a lei e respeitar a Constituição, e é isso que a gente tem que exigir dessas pessoas, independentemente. Lembrando, não interessa à população, aos cidadãos, não interessa a ninguém o posicionamento político do juiz, do promotor, do policial. Ele tem que ele tem que cumprir a Constituição e tem que cumprir a lei, né? Certo, então. A gente acabou o nosso debate, infelizmente. Agradeço muito a vocês por terem vindo. Recebi aqui no estúdio da Rádio Inconfidência o advogado, professor de Direitos Humanos, Direito Constitucional da PUC Minas e da UFMG, José Luiz Quadros Magalhães, o professor de Economia da UFMG, Fabrício Mício, e o cientista político e pesquisador da UFMG, Lucas Cunha. Obrigadão, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado, valeu, pessoal. Termina aqui o Radiografia, produção Tatiana Carvalho, apresentação Desirê Miranda. Uma boa noite para todo mundo. Radiografia, a semana em revista. Produção e apresentação Desirê Miranda.